diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Queridos, eu gostaria que a gente meditasse um pouco nesse salmo, nessa noite. O Salmo 126 é um cântico de romagem. Não sei se está escrito aí isso na sua Bíblia. O Salmo 126 é um cântico de romagem, ou seja, era um cântico que o povo hebreu cantava enquanto eles saíam das suas cidades e iam rumo a Jerusalém com o intuito de prestar culto e adorar o nome de Deus. Então eles iam nesse caminhar, nesse caminho, eles iam cantando a sua fé. Nós não sabemos quem compôs esse Salmo 126, não há nenhum indicativo de quem compôs o Salmo 26. Porém, o Salmo ele tem uma temática, que é a temática da alegria do povo de Deus. Ele revela uma alegria, e a Bíblia, queridos, ela nos convida a vivermos uma vida alegres. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A palavra de Deus diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Uma das marcas da igreja de Cristo Jesus é a marca da alegria. O povo de Deus é um povo alegre. O povo de Deus é um povo que gosta de celebrar. No Antigo Testamento haviam festas: a festa da Páscoa, a festa das colheitas, a festa dos pães asmos. O povo de Israel vivia fazendo festa e celebrando o nome de Deus e demonstrando a sua alegria. No Novo Testamento, do mesmo jeito, nós encontramos uma igreja vibrante, um povo que gostava de estar junto uns com os outros, celebrando o nome de Deus, partiam o pão de casa em casa, faziam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Havia uma alegria contagiante no meio do povo, no meio da igreja, e essa alegria era o próprio Deus quem gerava. Então, queridos, o fato de nós pertencermos a Cristo Jesus nos torna pessoas naturalmente alegres, apesar, nós não somos bobo alegre. Nós temos momentos de luta, nós temos momentos de tribulação, nós sabemos que a vida é difícil, nós temos tempo de choro. Porém, queridos, no meio disso tudo, a palavra de Deus, ela reserva uma alegria para aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus. Eu gostaria que a gente entendesse o contexto desse salmo, tá? Como que nós podemos entender esse contexto? O salmo foi escrito num contexto de libertação do cativeiro babilônico. Libertação do cativeiro babilônico. Para isso, para você entender esse contexto, você precisa olhar para a história de Josué. Está lá no livro de Josué, né? Então Josué e Caleb entram na terra prometida junto com suas famílias. O povo de Israel então toma posse da terra prometida, que havia sido prometida por Deus lá enquanto eles estavam no Egito. 40 anos depois, aquela geração toda fica pelo deserto e entra poucas pessoas na terra prometida, mas o povo de Israel cresce, se estabelece ali. O que ocorre, queridos, é que o povo de Israel, coração duro, desobedece a Deus. Os filhos do povo hebreu se casam com mulheres de outros povos. O coração
que ocorre, queridos, é que Deus, o tempo todo, envia os seus servos para corrigir o povo. Enviou reis, bons reis, houve maus reis também. Enviou juízes para governar o povo, mas o povo sempre endurecendo o coração. Até que chegou um ponto, como diz nós, Deus perdeu a paciência com aquele povo. E Deus então envia, queridos, o povo babilônico para subjugar o povo de Israel. O que ocorre? O que ocorre é que eles são tirados das suas casas, são tirados da sua terra, e eles são levados cativos para a Babilônia. E ali eles ficam por 70 anos. 70 anos de cativeiro, 70 anos de escravidão. Muitas pessoas morreram durante esse tempo. Muita gente só ouviu falar da tal terra prometida e que agora outros povos haviam invadido e estavam ali naquela terra prometida. Até que Deus levanta, queridos, um rei ímpio. Deus usou um rei da Pérsia, o rei Ciro, um rei ímpio, porque a Pérsia havia crescido muito no reinado do rei Ciro. Eles haviam, inclusive, derrubado o exército babilônico, e esse rei, lógico que pelas mãos do próprio Deus, esse rei vai lá e assina um decreto libertando o povo judeu, o povo hebreu, e dizendo para eles: vocês podem voltar para a terra de vocês. Imagine, 70 anos vivendo como escravos na Babilônia, 70 anos. Então esse povo começa a retornar. É nesse contexto que foi escrito, por exemplo, o livro de Neemias, Esdras, que eram reformadores que foram escolhidos por Deus para que, enquanto o povo estava voltando, Neemias ajuda na reconstrução do templo. Neemias é um reformador, então ele leva o povo a voltar os olhos novamente para as escrituras sagradas. A escritura é lida diante do povo. Então você pode ler o livro de Neemias, você vai entender esse contexto lá do Antigo Testamento. Portanto, queridos, o que ocorre? O que ocorre é que esse salmo, ele foi escrito nesse sentido. Ele foi escrito para celebrar a alegria da libertação, a alegria de um povo que vivia na escravidão babilônica e que agora estava sendo liberto. Esse é o contexto histórico desse salmo. E esse salmo, ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 3, e ela retrata a alegria passada. E a segunda parte, que vai do versículo 4 até o versículo 6, retrata a alegria futura. Então vamos olhar para esse salmo. Primeiro, vamos pensar na alegria pela restauração ocorrida, por aquilo que Deus fez, que está aí do versículo 1 até o versículo 3. Observe: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Perceba, ele está falando desse contexto. Deus restaura a sorte de Sião. Sião é o nome dado a Jerusalém. Jerusalém, a cidade santa, a cidade onde os hebreus diziam, a cidade onde Deus habita. E Deus foi lá e restaurou a sorte de Sião. Deus, ele trouxe libertação para o povo. Um olhava para o outro e eles diziam: grandes coisas Deus fez no nosso meio. Deus promoveu uma libertação maravilhosa. Eles sabiam que, apesar do rei Ciro ser um rei ímpio, eles sabiam que a boa mão de Deus estava olhando para eles. Depois de 70 anos de cativeiro, eles poderiam voltar para a sua terra, eles poderiam voltar para a sua cidade, poderiam recuperar aquilo que era deles. Então eles dizem: nós estamos como quem sonha. Já aconteceu um evento na sua vida que você fala: meu Deus, eu estou como quem sonha. Sei lá, pensa em qualquer coisa, você fala: gente, aconteceu algo extraordinário na minha vida. Na minha vida
ela não conseguia engravidar, e a gente passou por pelo menos uns 3 anos e meio de tratamento, até que veio o nosso primeiro filho, Miguel, aí a Isadora veio rapidinho, e a gente ficou como quem sonha, por conta dos nossos filhos. E aí o texto vai dizer, então, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Ou seja, aquele povo, eles começaram a comemorar a grande libertação que Deus havia feito na vida deles. E aí, olha só, então, entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito, o Senhor tem feito por eles. Porque, queridos, havia outros povos cativos na Babilônia, mas Deus libertou, Deus usou o rei Ciro para libertar apenas o povo hebreu. O decreto foi só para o povo hebreu. Então, aqueles outros povos ouviam e eles davam testemunho. Olha, Deus tem feito grandes coisas por esse povo. Deus realmente ama esse povo. Deus trouxe libertação para a vida desse povo. Então, queridos, eles olham o que Deus fez. E no versículo 3 ele diz, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. Vamos lá, queridos. Isso aqui é uma questão histórica. É uma libertação de uma escravidão de 70 anos que ocorreu na história do povo. E qual foi o resultado? Alegria, júbilo, celebração, o nome de Deus sendo engrandecido por conta daquilo que Deus tinha feito. Agora, a partir do versículo 4, nós vamos entender, queridos, o segundo aspecto desse salmo, a alegria pela restauração futura. Observe, a partir do versículo 4, ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negueb. Olha que interessante, ele acaba de falar que Deus havia restaurado a sorte de Sião, e no versículo 4 ele diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte. Parece um contrassenso, mas não é, queridos. Sabe o que ocorre? No passado, Deus havia feito essa maravilha de ter libertado o povo. Porém, o povo volta para a sua terra. E o que eles encontram lá? Eles encontram luta. Eles encontram outros povos que haviam tomado as suas casas. Eles encontram os muros da cidade caídos, os muros da cidade derrubados. Eles encontram ali lutas. Nem todo mundo quis voltar da Babilônia. Muitos ficaram, e aqueles que voltaram passaram por muitas lutas, por dificuldades, por questões financeiras. Porque, queridos, eram escravos. E agora eles voltam para casa, e a sensação que eles têm agora, depois de um certo tempo, depois de um certo momento, é: Senhor, o Senhor vai ter que cuidar de nós, restaura a nossa sorte. O Senhor já restaurou no passado, mas agora o Senhor vai ter que restaurar a nossa sorte, para a gente enfrentar as lutas que nós vamos ter que enfrentar. Eles teriam que expulsar moradores que estavam ali nas suas terras, teriam que guerrear, teriam que lutar pela posse da terra novamente. E aí ele diz: como as torrentes no Negueb. Como as torrentes. O que é isso, né, queridos? O que é o Negueb? O Negueb, queridos, é um deserto. É um deserto no sul da Judéia. E sabe o que acontecia? Na época de seca, brava, porque todo deserto tem seca, ficavam ali uns veios secos. Sabe quando secam os córregos e fica aqueles veios secos, como a veia de alguém que já morreu e aquilo está tudo enrijecido? E ali, queridos, não há vida, lugar de morte, não prospera nada ali. Só que sabe o que acontece? Chove na cabeceira dos montes, e de repente aquele lugar que era um lugar seco começa a descer uma torrente de água no meio daquele deserto, queridos. E aquilo é chamado de torrente do Negueb. Você pode ir lá na internet, digita no YouTube torrentes do Negueb, e você vai ver esse fenômeno acontecendo
vida, assim como o Senhor restaura as coisas lá no deserto do Negueb, derramando chuva na cabeceira das montanhas, e aquela água vai descendo, e ali, queridos, aonde a água desce, aquela terra se torna uma terra produtiva. Faz isso para a gente. Nós estamos passando por luta, estamos passando por tempo de secura, nós estamos passando por grandes tribulações, mas o Senhor é capaz de restaurar. E Ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Por quê, queridos? Porque as pessoas iam plantando à beira daqueles veios de água, na expectativa que essas chuvas viriam, que essa torrente viria para produzir vida naquela terra seca. Então eles iam jogando a semente. Enquanto eles jogavam, eles choravam rogando a Deus para que Deus mandasse vida para aquele lugar que necessitava de água. E aí vinha a torrente do Negueb e produzia vida em toda aquela região. E ele diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A certeza da restauração, a certeza de um derramar de vida num lugar onde há apenas morte. Por isso ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Queridos, o que esse salmo nos ensina? Esse salmo ele vai nos ensinar algumas coisas extremamente importantes para as nossas vidas. Primeiro, nós precisamos aprender a olhar para trás. Olhar para trás. Deus, assim como Deus libertou esse povo da escravidão da Babilônia, Deus é o Deus que nos liberta de uma escravidão muito pior, que é a escravidão do pecado. Presta atenção nisso. Esse salmo nos ensina que nós precisamos olhar para trás e a gente precisa compreender a grande libertação que Deus promoveu nas nossas vidas. O que Deus restaurou nas nossas vidas foi algo grande demais. Porque a Bíblia diz que antes de nós conhecermos a Cristo, nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, juntamente com Cristo, nos deu vida. O texto diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ou seja, Deus, Ele mandou um grande presente para nós, e esse presente é a nossa salvação em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Ele nos restaurou por completo, queridos. Ele nos livrou de uma escravidão que era uma escravidão terrível e que estava nos levando para um lugar muito pior do que a Babilônia, para o inferno. Mas Ele foi lá, não havia nada de bom em nós, mas Deus olhou e com grande amor Ele nos amou, e Ele derramou no nosso coração salvação e vida eterna, e nos livrou, querido, daquele lugar de perecimento que a Bíblia chama de inferno, um lugar terrível, onde muitos passarão a eternidade, muitos, porque a Bíblia diz que esse caminho é um caminho largo, e são muitos que passam por ele, enquanto o caminho de Deus é um caminho estreito, é um caminho de obediência, um caminho de renúncia, e só trilham por esse caminho aqueles que foram alcançados pela maravilhosa graça de Cristo Jesus. Então, queridos, nós vamos olhar para trás e agradecer porque a nossa salvação é fruto de um ato livre da bondade de Deus para conosco, porque a Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, meus queridos, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, se você se vê nesse mundo como salvo, como alguém que entregou a sua vida a Cristo Jesus, você precisa olhar para trás e dizer: Senhor, muito obrigado, porque em mim não havia nada de bom, mas o Senhor, pela sua graça e misericórdia, olhou para mim e derramou salvação. Segunda coisa, queridos,
Percebe? Houve uma restauração, vocês estão livres. Vão lá. Reconstruam a vida de vocês na terra que é de vocês. Mas eles tiveram que chegar lá, chegando lá, eles enfrentaram uma luta danada. E eles disseram: Senhor, restaura de novo com as torrentes do Negueb. O negócio está difícil. Por quê, queridos? Porque nesse mundo, a restauração, ela não é completa. E eu vou te dizer por quê. A teologia chama isso de já e ainda não. Já e ainda não. Nós já somos salvos, mas a nossa salvação, ela é uma salvação que vai se completar apenas na eternidade. Nós já somos chamados santos, porque nós somos separados por Deus para uso exclusivo do seu reino. Porém, queridos, a verdadeira santidade só será experimentada na eternidade. Tá bom? Querido, agora tá bom? Queridos, esse já e ainda não é essa tensão que nós vamos viver enquanto nós vivemos nesse mundo. E a gente precisa entender que absolutamente nada nesse mundo é completo. Não existe felicidade completa nesse mundo. A felicidade completa é apenas na eternidade. Não existe satisfação plena nesse mundo, mas satisfação plena é apenas na eternidade. Não existe, queridos, absolutamente nada que você viva nesse mundo que você possa dizer: isso é completo para mim nesse mundo que eu estou vivendo. Queridos, eu quero fazer algumas aplicações para as nossas vidas. E eu quero fazer apenas 3 aplicações. Primeiro, o que te faz alegre? O que te faz alegre? Qual é a razão da sua alegria? Filhos? Um carro? Um emprego? Uma namorada? Um marido? Ter saúde? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tome cuidado. Porque se essas coisas são a razão da sua felicidade, infelizmente, isso serve para mim e serve para você. Nós podemos perdê-las a qualquer momento. Podemos perdê-las a qualquer momento. Não é que essas coisas não devam nos fazer felizes, mas aí você tem uma compreensão de que a maior alegria nossa precisa ser o fato de pertencermos a Cristo Jesus e o fato de termos sido salvos por Cristo Jesus. Coloca isso no seu coração, porque essa é a única coisa que nem a morte pode nos roubar. Tudo mais nós podemos perder. Pense em qualquer coisa que você pode perder nessa vida. Segundo, queridos, eu quero trazer uma palavra àqueles que estão abatidos e desanimados. Lembre-se, Deus, Ele pode restaurar a sua sorte, a minha sorte, assim como Ele age nas correntes do Negueb. E a gente precisa orar por isso. Orar por isso. Estava conversando com a Gisele. Gisele é uma irmã lá do 27, casada com o Adivaldo, que planta abacaxi. Eu estava passando por uma luta muito grande, que o Adivaldo tinha perdido a lavoura de abacaxi. A Gisele estava trabalhando como faxineira, né? Sendo que ela tem nada contra um trabalho como outro qualquer. A questão é que ela tem curso superior, tem mestrado e ela não conseguia trabalho. Fazia algum tempo que ela vinha orando pedindo a Deus por um trabalho, né? Queridos, o que ocorre? Ela recebeu um telefonema de um professor dela da faculdade. Falou assim: você quer trabalhar como professor? Eu falei: claro que eu quero. Então vem cá que eu vou pegar licença. E eu não pretendo voltar mais a trabalhar. Depois da licença eu vou me aposentar. E todas as aulas que eu tenho aqui serão suas. Os que já estavam 10 ou 15 dias esperando como professor. Num país como o nosso, de desempregados, ninguém
Deus agiu na vida dela como as correntes do Negueb, da noite para o dia. Então, que nós vamos confiar que Deus é o Deus que age como as correntes do Negueb. Terceiro, não tem como a gente não ver esse salmo como paralelo para aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Se você é salvo em Cristo Jesus, então você sabe, você é escravo do pecado, Deus te libertou e restaurou a sua sorte, trazendo vida aonde só havia morte. Você precisa agradecer a Deus por isso, ser muito grato, porque você não vive como aqueles que vivem nas trevas, na linguagem bíblica, mas você já foi alcançado por Deus, você já é salvo, você já foi resgatado por Cristo Jesus. Então o que nos resta? Olhar para trás e dizer: Senhor, muito obrigado por minha salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus, porque Deus é esse Deus que tem restaurado a nossa sorte como as correntes. Amém? Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque alegria maior não há nos nossos corações do que a alegria de termos sido alcançados por Tua maravilhosa graça. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor um dia nos resgatou, um dia perdoou o nosso pecado, nos trouxe para junto do Senhor, fez grandes coisas na nossa vida e mudou o nosso coração por completo. Obrigado porque o Senhor é esse Deus capaz de nos surpreender, de usar todos os meios para restaurar a nossa sorte. Eu quero te agradecer, porque isso sim é motivo de alegria, o fato de termos o Senhor ao nosso lado. Ó Pai, eu não sei as lutas que os meus irmãos e irmãs estão enfrentando, mas eu clamo ao Senhor que o Senhor possa agir de forma poderosa, como o Senhor agiu na vida do povo hebreu, restaurando a sorte daquele povo, trazendo grande alegria aos seus corações. Que possamos celebrar, que a nossa boca possa se encher de riso, os nossos lábios de louvores, aquilo que o Senhor tem feito e fará nas nossas vidas. A oração te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amém.